Olá, é muito bom ter você de volta aqui nas nossas aulas de grego. Nós estamos no segundo módulo de grego, ou seja, o módulo de grego 2, especificamente na aula 4, aqui na Escola de Teologia Charles Spurgeon Online. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre o tempo futuro. Hoje a gente vai olhar para frente, né? E no tempo futuro a gente vai falar sobre o modo indicativo ativo e médio. Especificamente sobre isso, vamos ver como ele é formado e também o seu paradigma. Vamos ver como a gente pode identificar um tempo futuro numa construção do tempo grego. A gente vai falar também sobre o que nós chamamos de quadro das oclusivas. O quadro das oclusivas, ele diz respeito a algumas consoantes do grego que requerem de nós uma atenção especial, mas a gente vai ver que se a gente tem uma mnemônicazinha, né, uma forma de memorizar até engraçada que eu trouxe hoje para vocês, a gente vai poder trabalhar bem essa questão aí das oclusivas, né? Então é uma aulazinha sobre fonética do português, mas nada que também deixe você desesperado, certo? A gente também vai falar sobre o vocabulário, obviamente, tratar algumas palavras novas para que a gente cresça no nosso entendimento e também a nossa tradução, a parte prática do nosso curso. Então que Deus nos abençoe para essa aula e que Ele nos dê a sua graça. Realmente a gente precisa lembrar que aprender o grego é um privilégio, uma grande graça de Deus e que somente por Ele para que nós possamos fazer isso. Nós não temos condições em nós mesmos, muito menos somos merecedores desse privilégio, mas Ele nos concedeu essa graça e que a gente faça isso valer a pena. Então, tenha uma boa aula e que Deus nos dê a sua graça. Então nós voltamos aqui com a nossa aula. Hoje nós vamos tratar, como já foi falado, o futuro do indicativo ativo e médio. Essa é a forma verbal que nós vamos estudar nessa aula. Lembrando que nós estamos tratando do William Mouse, nosso livro-texto, e nele nós estamos no capítulo 19, isso para que você se situe na leitura do texto. Nós temos algumas boas novas aqui. É sempre bom ter boas novas quando nós estudamos grego, especialmente porque é uma disciplina conhecida como matéria difícil, mas nós sempre temos boas notícias e uma delas é a seguinte: no tempo futuro, as terminações pessoais primárias ativas são utilizadas. Você deve lembrar que as terminações pessoais primárias ativas foram as que nós já utilizamos, então o ex ei, o men até o si. Essas terminações são utilizadas. E a letra sigma, ela é acrescentada à raiz do verbo. Então, se você quiser lembrar, nós podemos lembrar que a marca do futuro. Qual é a marca do futuro? Uma forma de você memorizar. A marca do futuro é a marca sigma. Poderíamos até chamar isso de uma propaganda, né? Talvez. Qual é a marca do futuro? A marca do futuro é sigma. Por que eu estou enfatizando tanto que é uma boa notícia? Porque nós já aprendemos as terminações primárias ativas. Agora, para o futuro, a única coisa que você está aprendendo é que ele tem a letra sigma, além das outras que nós já aprendemos. Então, deixando isso um pouco mais claro aqui na frase, nós temos aqui, por exemplo, a raiz do tempo futuro ativo, que é li, o formativo do tempo, ou seja, a marca do futuro, que é sigma, nós temos aqui também. Nós temos a vogal conectiva, o ômicron, e por último nós temos as terminações pessoais ativas primárias, que foram aquelas que nós já utilizamos, no caso aqui, man. Como fica então? Lisomen. Essa é a primeira pessoa do plural. Então você deve lembrar que quando nós utilizamos no presente, por exemplo, nós tínhamos liomen como a primeira pessoa do plural aqui no presente, certo? Presente. Então o que foi que mudou? Somente o sigma, pois o sigma, como nós já falamos, é a marca do futuro. E assim você traz a ideia do futuro para o grego.
Simples assim. Então vamos ver aqui o paradigma para a gente poder entender bem. No paradigma você tem aqui LISO, Li mais sigma mais ômicron, aliás, ômega, o sigma a marca do futuro, que vai ser traduzido como eu soltarei. A vogal conectiva é ômicron e a terminação não tem para a primeira pessoa do singular, então fica a forma, aqui a forma como nós aprendemos, né? Lio, e a forma do futuro indicativo, liso. Líceis, nós temos, isso vai significar tu soltarás. Lembre-se de que se fosse lieis, seria tu soltas, mas no futuro vai ser tu soltarás. Líceis. Vogal conectiva epsilon, terminação sigma, então esse sigma aqui seria o sigma inicial no meio, mas como ele está aqui no fim, então é o sigma final, lieis. Forma específica aqui, lícei, terceira pessoa do singular, ele, ela ou algo soltará. Vogal conectiva epsilon, terminação iota, liei, liei. Seria a forma do presente. Então, no presente seria ele solta. No futuro, ele soltará. Lissomen, então, significará nós soltaremos. Primeira pessoa do plural. Vogal conectiva ômicron, terminação men. E aqui nós temos liomen, que seria o presente. A forma presente significaria nós soltamos ou nós destruímos, porque o lio significa tanto soltar como destruir. Mas no caso aqui, lissomen significará nós soltaremos, porque sigma, como nós temos aqui, sigma é a marca do futuro. Licete significará vós soltareis, porque vogal conectiva é epsilon, terminação tal epsilon. Aqui, liete é a forma presente. A forma presente significaria, então, vós soltais. Mas como é no futuro, então, vós soltareis. Um pouco de cuidado aqui para essas duas aqui, principalmente. Especificamente se tratando das suas traduções. Por quê? Porque nós já falamos que nós geralmente não utilizamos no português coloquial, no português que nós tratamos no dia a dia, essas duas conjugações da forma como elas estão no português. Mas para o grego você precisa saber conjugá-las da forma correta. Então, tu soltarás, vós soltareis, é a tradução de licete. Lisousin, sigma é a marca do futuro, li é a raiz, ou sim, nós vamos tratar aqui, a sua tradução será eles soltarão, cuja vogal conectiva é ômicron, terminação ni, sigma, iota, e aqui nós temos li ou si, a forma presente. A forma presente significaria eles soltam. Mas, como nós falamos aqui no futuro, lisousin vai significar eles soltarão. Eles soltarão. Vamos aqui então para algumas características do futuro do indicativo ativo. Primeiro, vamos falar sobre a sua tradução. Então, o futuro normalmente vai ser traduzido pelo futuro do presente no português. Qual é o futuro do presente? Vamos tentar lembrar aqui um pouquinho de como funcionava no português, certo? Vamos pegar aqui o verbo amar. Então, na sua forma presente do indicativo, seria eu amo. Mas nós estamos falando do futuro, né? Então, o futuro que nós queremos traduzir é o futuro do presente no português, que é eu amarei. Então, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. A outra forma de futuro que nós temos em português é o futuro do pretérito, que seria eu amaria, tu amarias,
ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Então, mas para o português, quando nós formos traduzir, a forma que nós vamos utilizar é essa aqui, futuro do presente. E é assim que normalmente o grego é traduzido para o português, também na palavra de Deus, na escritura. Quando nós temos uma palavra no futuro, geralmente ele é traduzido como o futuro do presente. Amarei e não amaria. Muito bem. Então aqui no caso, o verbo liso, como nós já vimos, liso significará soltarei e não soltaria, porque soltarei é o futuro do presente. Então, vejamos aqui uma frase que está lá em Jó, no capítulo 5, versículo 20. E você pode se perguntar, né? Mas como assim? Jó é Antigo Testamento, mas realmente Jó está no Antigo Testamento, todo mundo sabe disso. Então, o que a gente está vendo aqui em grego se o Jó foi escrito em hebraico, né? Bom, o que nós temos aqui é a nossa querida LXX, ou melhor dizendo, a Septuaginta. Você já pode dizer que tem estudado direto na Septuaginta, porque essa é uma frase, um versículo que está lá em Jó, capítulo 5, versículo 20. Então, vamos lá pensar aqui. En, nós já traduzimos essa preposição, ela significa em, certo? Polemo significa guerra, certo? Então, em mais a, né, que significaria guerra, certo? Então, na guerra, colocamos em mais a, vai ficar na guerra. De significa porém, ou mas, nós já falamos sobre isso. Ek heiros, ek é a preposição que tem a ideia de, mas aqui no caso de origem, né? De origem, no sentido de que ek heiros, a palavra heiros, ela significa mão. Vamos colocar aqui mais claro, né, para todo mundo. Polemo significa guerra. Então, na guerra, porém, ek heiros seria da mão, porque ele está aqui com a ideia de genitivo, heiros, então, da mão. Sideiro significa ferro, certo? Ferro. Aí você pode lembrar, por exemplo, de siderurgia ou siderúrgica, né? Que trabalha com ferro. Então, sideiro significa ferro, está aqui no nosso genitivo. Então, também da mão, então, de ferro. Lembra que a palavra-chave para traduzir o genitivo é a preposição de. Então, na guerra, porém, da mão de ferro. Lisei, se. Lisei, nós já vimos, né? O liei seria ele solta. Mas lisei com o sigma, pois o sigma é a marca do futuro. Então, se tornará, ao invés de ele solta, vai ficar ele soltará. Ele soltará. Entenderam, né? Lisei significa soltará. Liei significa solta. Ele solta. Mas no futuro, então, vai significar ele soltará. E cadê esse nosso ele aqui? Lembre-se de que o ele está aqui sendo traduzido, mas ele está incluído dentro da ideia aqui do lisei, porque é a terceira pessoa do singular.
não preciso do pronome aqui, a não ser que eu queira trazer muita ênfase, para que ele signifique ele. Então, ele eu posso já traduzir, até por uma questão de simplicidade aqui da tradução. Enfim, então na guerra, porém, da mão de ferro, ele soltará sé. Sé é um pronome pessoal da ideia de tu, certo? Tu. Só que ele está declinado aqui. Ele está declinado para o acusativo. Portanto, isso é um objeto direto. Ele soltará, no caso, ele te. Eu vou colocar aqui para facilitar para a gente. Ele te soltará, certo? Ele soltará quem? Ele te soltará. Soltará essa pessoa sobre a qual Jó está falando, está escrevendo então. Então, na guerra, porém, da mão de ferro, ele te soltará. Tudo isso para nos mostrar um exemplo de como nós traduzimos o verbo lio, no caso aqui no futuro, lissei. Nós vamos falar agora do quadro das oclusivas. O que significa oclusiva? Oclusivas são consoantes que obstruem, ou seja, que fecham, que interrompem a passagem do A quando nós falamos. Essa é uma questão da fonética, certo? Mas ela é acessível a nós também. Por quê? Porque quando nós vamos trazer o futuro do grego, o futuro tem o sigma, como nós já falamos, que o sigma é a marca do futuro. Mas existem algumas palavras em grego, na verdade muitas delas, cujas raízes terminam numa consoante, certo? Então, por exemplo, a palavra, o verbo ver, ele é assim na primeira pessoa do singular, blepo, eu vejo. Se eu quiser transformar isso em futuro, então eu vou pegar a raiz, blep, e eu vou acrescentar um sigma, certo? Um sigma e um ômega. Só que no grego não posso ficar com esse pi e esse sigma aqui. Ele vai transformar isso em alguma coisa. E essa letra pi aqui é uma letra, uma consoante que obstrui a palavra, ela obstrui a passagem do ar. Ou seja, quando você fala P, esse fonema P, você vê que o A ele não sai da sua boca direto, ele é obstruído pelos seus lábios, então você fala P, blepo. E com isso você tem uma oclusiva, ou seja, uma consoante que obstrui a passagem do A, blepo. Então o que nós fazemos com isso? Então nós vemos aqui, especificamente nesse exemplo, que blepo, blep, mais o sigma vai se tornar, ao invés de blepo ou blepso, nós temos uma consoante no grego, que é o psi, blepso, certo? É assim que o futuro de blepo é formado. Então, vamos ver como elas podem ser aplicadas aos verbos. Primeiro nós temos as oclusivas labiais, desculpe. Quais são? São oclusivas que são consoantes que cerram, que fecham a passagem do A a partir dos nossos lábios. Então nós temos a letra pi, que traz esse fonema P, temos a letra beta, B, e temos a letra fi, que também usa os lábios para fechar o A, né? Fi. Bom, se nós temos qualquer palavra terminada com pi ou beta ou fi, ela vai se transformar em psi. Ou seja, blep mais sigma vai se tornar blepso. Entenderam, né? Pi mais sigma vai se transformar em psi. E se fosse uma palavra terminada em beta, mais o sigma também vai se transformar em psi.
e uma terminada em Φ, mais o sigma vai se transformar em Psi. Nós também temos oclusivas velares, que fecham a passagem do ar no nosso alvéolo, que é a parte superior do nosso aparelho fonador, um pouco mais atrás. Nós não temos aula de fonética aqui, não precisa pensar sobre isso. Eu só quero lhe mostrar que a letra kappa, gama e ri são letras que fecham a passagem no ar mais ou menos no mesmo lugar. Então, se você falar comigo, certo? Kappa, gama e ri, você vai perceber na sua fala que o A foi fechado mais ou menos no mesmo lugar lá no seu aparelho fonador. Ou seja, kappa mais sigma, gama mais sigma, ri mais sigma vai se transformar em xi. Então, diok, por exemplo, mais sigma vai se transformar em dioxo. Ag mais sigma vai se transformar em axo. Eleg mais sigma vai se transformar em elexo. Por que tudo isso, certo? Por que essa ideia aqui de fonética para nos ensinar isso? Porque você pode parar na sua leitura do grego e se deparar com, por exemplo, a palavra axo, que é eu guiarei. Mas axo não parece nada com o que você já viu. Você pode conhecer ago, mas não axo. E aí, o que eu faço? Bom, você faz a partir de uma ideia. Você já sabe que um xi é a soma no verbo do futuro de gama mais sigma. Então, você pode, vamos dizer assim, destrinchar, né? Fazer o caminho contrário aqui para lembrar que esse ax já foi um ag, ok? E assim você pode reconhecer os verbos. Então, as dentais, que são as que param o verbo, aliás, que são as que param o ar no nosso dente, nós temos o tal, o delta e o θ. Todos eles acrescentados de S vai se transformar em sigma. Então, tsi, tsi ou tsi. Perceba que T, D e θ são consoantes que param o ar mais ou menos ali no seu dente, né? Então, por isso que elas são chamadas de dentais. Então, baptid, que é a raiz do verbo baptizo, mais o sigma vai se transformar em baptizo. E também aqui, peith, que é o verbo peith, mais o sigma ômega vai se transformar em peitho. Existe uma forma, essa é a forma, vamos dizer assim, mais teórica de explicar isso. Mas há uma forma um pouco mais prática, certo? Que é uma forma mnemônica, uma forma que você pode memorizar para que fique mais fácil para você. Se funcionar para você, ótimo. Se não, você pode lembrar a partir da ideia de labial, velar e dental. Qual é essa forma, certo? Você pode pensar nessa sequência aqui, pi, kappa e tal. Então você teria essas questões aqui. É um pouco esdrúxulo, mas ao mesmo tempo sempre me ajudou e pode ser que ajude você também. Eu preciso dar o crédito para isso. Quem me ensinou isso foi o pastor Rômulo. E o professor de grego também foi meu professor de grego, também professor da Charles Spurgeon, escola Charles Spurgeon. Enfim, peteca seria pi, tal e kappa, peteca, beta, delta e gama seria bodega, e phi, θ e ri seria fox. Eu sei que o θ não é fox, né? Não tem som de O, tem som de Th, mas ele parece um O e nessa nossa mnemônica aqui pode ser que funcione para você. Lembrando que peteca, bodega e fox, você vai lembrar primeiro daqui do pi e vai ser o psi. O kappa mais o sigma vai ser o xi. E o tal mais o
sigma vai se transformar também em sigma. Então, peteca, bodega e fox vai ser psi, xi e si. Se você não gostou dessa mnemônica, você não precisa utilizar, mas ela serviu já para muita gente. E assim nós aprendemos o quadro das oclusivas. A gente até agora viu o futuro do indicativo ativo. Agora a gente vai tratar do futuro do indicativo médio. Uma observação sobre isso é que até agora os verbos médios que nós estamos vendo, eles são depoentes. Quais são os verbos depoentes, pessoal? São aqueles, você deve lembrar, que tem uma forma médio-passiva, né? Médio ou passiva, mas tem um significado, desculpe aqui, um significado ativo. Esses são os verbos depoentes. Por favor, não esqueçam disso. Ou seja, são verbos que têm forma média ou passiva, mas têm um significado ativo. Então, como formar os verbos no indicativo médio no futuro? Vamos lá. É a raiz do tempo no futuro ativo. Então, por exemplo, o verbo porel ou mai, nós temos aqui a raiz porel. O formativo do tempo, que é o sigma, pois o sigma é a marca do futuro, sigma, e a vogal conectiva ômicron. Além disso, você acrescenta as terminações pessoais primárias passivas, omai e etai e ometha ethe ontai. No caso aqui, mai, então, porel somai. É uma beleza porque você só fez acrescentar o sigma aqui e ele já foi formado. Então vamos aqui para o paradigma, da forma como nós já vimos atrás. Então, porel somai, lembre-se do verbo porel omai, que significa eu vou, mas com o sigma acrescentado, sigma que é a marca do futuro, então porel somai, eu irei, significará com a sua vogal conectiva ômicron, terminação mai. Porel-se significará tu irás. Então, porel-ei seria o presente médio, mas o futuro é porel-se, tu irás. Porel-setai significará ele, ela ou algo irá. O presente médio seria porel-etai. Aqui nós acrescentamos só o sigma. Porel sometha significará nós iremos. Porel ometha significaria nós vamos. Porel sesthe significaria vós ireis. A forma presente seria porel esthe. Porel sontai significará eles irão. Lembre-se, só acrescentar o sigma aqui de porel ontai, que seria eles vão, mas no caso aqui no futuro significa eles irão. Aqui estão as vogais conectivas, como nós já tratamos, e também as suas terminações. E assim nós formamos o futuro do indicativo médio, somente com a facilidade de acrescentar somente o sigma. Preciso trazer aqui uma observação somente sobre a ideia do futuro do indicativo médio ainda, é que se um verbo é depoente no presente, isso não vai significar que ele vai ser depoente no futuro, certo? E nem em qualquer outro tempo verbal, ou seja, pode ser que você veja um verbo lá que ele é depoente, ele está lá no presente e você pensa, não, então ele é depoente aqui, mas nas outras formas verbais ele continua sendo depoente, ele continua tendo a forma passiva e o significado ativo, mas não, né? Ele pode ser um verbo depoente no presente e não ser um verbo depoente no futuro. Então, só uma observação aí para que você não se confunda no futuro. Muito bem, aqui também nós precisamos agora tratar sobre o futuro do verbo emi.
que ele é médio na sua forma. Ou seja, o seu radical é o epsilon sigma, certo? E ele é muito necessário que você o memorize. Por quê? Porque é um verbo muito comum. O verbo ser, principalmente, por ele ser um verbo irregular, você vai precisar memorizá-lo. Mas vamos ver aí como ele não é tão difícil. Por quê? Se você memorizar a sua raiz, a raiz do verbo ser no futuro é o epsilon sigma. Então, como é que vai ficar? Nós teremos essomai significará eu serei. Essei, segunda pessoa, significará tu serás. Estai significa ele será. Essometha significa nós seremos. Esseste significa vós sereis. E essontai significa eles serão. Então, com isso, você percebe que o verbo ser, ele não é tão difícil de memorizar, até mais fácil do que no presente, porque se você lembra aqui que a sua raiz é epsilon sigma, você forma com omai, ei, etai, ometha, ethe, ontai. E assim você tem a forma futura do verbo ser. Muito bem, vamos para o nosso vocabulário. Aqui no nosso vocabulário a gente tem a palavra basileus, que tem a sua forma genitiva, basileus, com o ômega aqui, e o rho, a ideia aqui de que é um substantivo masculino. Basileia significa reino, desculpe. Basileia significa reino. Então, basileus significará rei, certo? Genau é uma palavra, um verbo que significa eu gero, eu dou à luz ou eu produzo. Então, você pode lembrar de genau a ideia, por exemplo, de gene ou de genética, que traz a ideia de gerar, né? De trazer a vida. Então, genética vem daqui de genau, a ideia de dar à luz, de gerar. Zao é uma palavra que significa vivo, é um verbo. Zao significa vivo, o verbo viver, né? Então, por exemplo, você pode lembrar do verbo, da palavra zoe, que significa vida. Então, zao significa eu vivo, do verbo viver. Yudaia significa Judeia. Então, a sua forma genitiva, Yudaias, é o feminino, então significa Judeia. Judaios, por outro lado, significa judaico, se for um adjetivo. Então, por isso nós temos a forma masculina, Iudaia, feminina, e Iudaion, neutra, se for um adjetivo. Se for um substantivo, ele vai significar judeu. Israel significa Israel, é uma palavra masculina. Karpós, cujo genitivo é karpu, é masculino e significa fruto ou colheita ou resultado, ou seja, algo que veio como fruto, certo? Então você pode lembrar, por exemplo, do pai eclesiástico Policarpo. A ideia é de que poli significa muitos e carpo significa frutos. Então a ideia, o nome de Policarpo significa de muitos frutos. A ideia de carpo também tem na botânica, né? Tem algumas palavras com esse sufixo, né? Carpo, né? E a ideia de fruto. Meidson significa maior,
certo? Maior. Holos significa inteiro ou completo se for um adjetivo. Se for um advérbio, vai significar inteiramente. Você pode lembrar de holos, por exemplo, de algo que é holístico. Uma visão holística, por exemplo, uma visão holística da vida. É uma visão que tem a ideia de completude, de inteiro. Então você não vê a vida somente de forma fragmentada, você também pode vê-la de forma holística, ou seja, de forma completa. Então a ideia de holístico é uma ideia que vem de holos, no grego significa inteiro. Proskineo é uma palavra, um verbo, na verdade, que significa adoro. Ok? Então esse foi o vocabulário dessa lição. Aqui nós temos então uma tradução para nós fazermos de Atos capítulo 1, versículo 8, um texto conhecido nosso. Kai significa e, nós já conhecemos essa partícula esste, nos vai fazer pensar um pouco. O verbo e é o verbo emi, nós já falamos sobre ele nessa aula, é o verbo ser. A raiz do verbo emi nós já vimos que é epsilon sigma, certo? E então nós acrescentamos as terminações primárias, como nós já falamos anteriormente. Então, o eis e, o me etel si, o mai ei etai, que é justamente a forma, as terminações passivas, o mai ei etai, ometha, esesthe, certo? Aqui é a segunda pessoa, desculpe aqui, segunda aqui é a segunda pessoa do plural, pessoa do plural, ok? Então, esses. Então, se é a segunda pessoa do plural no futuro, então, se fosse presente, seria vós sois. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Mas como é futuro, é eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis. Então, este e sereis. Mu, mártires. Mártires é uma palavra que significa testemunha, certo? E mu significa meu, é um pronome pessoal no genitivo de ego. Ego no genitivo é mu. E mu tem a ideia, então, se for genitivo, é de posse. Então, esse pronome será e sereis minhas testemunhas. Ok? En significa em, mas nós temos um te aqui que significa tanto, certo? Então, tanto em Jerusalém, você já deve saber que se trata de Jerusalém. Jerusalém cai tanto em Judeia e cai aqui de novo e em. Passei significa toda. Vem de panta lá, como nós já falamos em outras aulas. Em toda. Judaia, Judeia, cai e Samaria, Samaria, cai e Reos significa até, então, e até. Esrato tes ges. Tes ges, esrato seria o fim, né? Ou os confins. Então, até os
confins. Tes, ges, aqui está no genitivo, e ges significa terra, então tes, ges, no genitivo, os confins da terra. E assim nós traduzimos Atos capítulo 1, versículo 8 do grego, especificamente para o português. Então, chegamos ao fim de mais uma aula de grego aqui da Escola de Teologia Charles Spurgeon online. E hoje, o que nós fizemos? Nós trabalhamos o tempo do futuro indicativo, ativo e médio. E dentro disso a gente falou sobre as suas marcas, né? Falamos que o sigma é a marca do futuro, então é uma forma de lembrarmos aí que se nós acrescentarmos o sigma dentro da formação do verbo, ele então vai se tornar um verbo no futuro. Falamos que a tradução indicada para o futuro a princípio é o futuro do presente do português, né? Então se você tem lá lio, eu solto, se você o colocar no futuro, então ficará liso, então eu soltarei. O futuro do pretérito é eu soltaria, mas a tradução apropriada para o nosso propósito aqui é o futuro do presente, então eu soltarei. Falamos também sobre as oclusivas, né? Aquela aulinha que a gente teve sobre a fonética. E agora que você está me vendo no vídeo, pode ser mais fácil para você ver que as labiais, por exemplo, o pi é labial porque ele toca os lábios, né? Quando se é falado. Então, o pi. Nós temos também as velares, que são aquelas que tocam o nosso alvéolo, né? Então, ri, ele é uma consoante que toca o seu alvéolo, aquela parte ali de cima, na parte de trás ali da sua garganta, vamos dizer assim, a grosso modo, né? E também as dentais, né? Nós temos também as dentais θ, por exemplo, é um som que é obstruído aqui no seu dente, né? Θ, delta, né? Então com isso você tem as oclusivas, e a gente viu aquele Peteca, Bodega e Fox, né? A forma como a gente podia lembrar, né? Por exemplo, o pi mais o sigma vai se tornar psi e por aí vai. Então espero que você tenha acompanhado essa parte também. Ela vai lhe ajudar muito para toda vez que você vir um futuro, né? Um tempo no verbo futuro, lembrar sobre essa diferença aí das oclusivas. A gente falou também sobre o futuro do emi. Então sempre tenho falado que o emi é um verbo muito comum e que você precisa lembrar dele, porque ele é uma forma irregular, mas bem comum. Então é bom memorizá-lo também. Falamos sobre o vocabulário, uma palavra interessante que hoje nós aprendemos é a palavra holos, que significa todo, né? Então a gente falou sobre o que é holístico. Às vezes as pessoas não entendem o que significa holístico, né? Que tem a ver com o todo. E o todo vem dessa palavra holos do grego. E a gente aprendeu essa palavra hoje. Também falamos sobre a nossa tradução, né? Parte prática do nosso curso, em que nós traduzimos alguns versos do Novo Testamento. Então, espero que você tenha gostado dessa aula também. Que Deus nos abençoe para as próximas e até mais.